O chão está frio, não de gelo, mas de umidade antiga, aquela que permanece mesmo quando o sol atravessa o dossel e toca a terra por poucos instantes. A terra cede levemente sob o peso do corpo, como se respirasse junto. O ar entra pesado pelos pulmões, denso, carregado de cheiros que não pedem tradução. Folhas esmagadas, madeira viva, água parada em algum ponto invisível. Há sons, mas nenhum deles exige atenção. Eles simplesmente existem. Um estalo distante, insetos que não seguem ritmo algum, o silêncio espesso entre um som e outro. Algo está acontecendo agora, não como espetáculo, não como anúncio. Acontece sem pressa e sem testemunhas. Aqui, o tempo não corre, ele se acumula, camada sobre camada. O mundo moderno acredita que avançar é deixar para trás. Mas e se, em alguns lugares, avançar significar permanecer? O corpo sente antes que a mente compreenda. A pele entende o que as palavras ainda não alcançam. A vida em movimento, discreta, atenta. Nada aqui foi abandonado. Nada espera ser descoberto. O que existe não pertence ao passado. Não é ruína. Não é lenda. É presente, vivo, em funcionamento. Enquanto cidades crescem para tocar o céu, há quem escolha manter os pés profundamente plantados no chão, não por ignorância, não por atraso, mas por uma continuidade que não foi quebrada. Não se trata de isolamento absoluto, trata-se de pertencimento. O território não é cenário, é extensão do corpo. Cada trilha guarda passos repetidos ao longo de gerações. Cada curva do rio carrega histórias que não precisam ser contadas em voz alta porque já foram assimiladas pelo gesto, pelo olhar, pela maneira de caminhar sem deixar marcas desnecessárias. O dia começa antes da luz se abrir por completo. O ar ainda frio, o mundo suspenso. O despertar não é marcado por alarmes ou horários fixos, mas por sinais sutis. Um pássaro específico, uma mudança no vento, o silêncio estranho, onde antes havia som. Nada é aleatório, nada é desperdiçado. As moradias não se impõem à paisagem, elas aceitam o que a paisagem permite. Madeira escolhida com cuidado, fibras que cedem sem quebrar, espaços pensados para o corpo, para o calor, para a chuva que sempre volta. Aqui, a arquitetura não é estética, é sobrevivência. Os objetos não são acumulados, são suficientes. Cada utensílio carrega marcas de uso e respeito. Não há excesso porque o excesso pesa. E tudo que pesa demais impede o movimento quando o movimento se torna necessário. A comunidade não se organiza por regras escritas ou ordens declaradas. Ela se organiza pela escuta. Quem sabe mais observa mais. Quem observa mais fala menos. O conhecimento não se afirma, ele se revela no momento certo, na hora de plantar, na hora de caçar, na hora de esperar. Esperar também é ação. O corpo aprende cedo a reconhecer limites, os seus e os da floresta. A natureza não é adversária e tampouco propriedade, ela é parente. O rio não fornece água, ele permite a vida. A árvore não oferece sombra, ela compartilha proteção. Nada é retirado sem consequência, nada é tomado sem retorno. Existem rituais, mas eles não são espetáculo. São ajustes silenciosos entre o visível e o invisível. Cantos baixos, gestos repetidos, marcas no corpo que não pedem explicação. O sagrado não está separado do cotidiano, ele está misturado ao preparo do alimento, ao cuidado com os mais velhos, ao silêncio respeitoso diante do que não se controla. Aprender aqui não significa acumular informações. Significa lembrar do caminho seguro, da época certa, do erro cometido por alguém que veio antes. A memória não mora em livros, ela mora nos corpos. Cada geração carrega a responsabilidade de não romper o fio, porque romper o fio não é apenas morrer. É perder o sentido de continuar. E ainda assim o mundo externo se aproxima. Não com passos, mas com tudo. Chega em fragmentos, em objetos estranhos,
em promessas que falam de facilidade e velocidade. Chega primeiro como curiosidade, depois como pressão. Não é preciso uma invasão explícita para que haja mudança. Às vezes basta o olhar constante, a presença insistente, o tempo acelerado batendo na borda de um tempo que se recusa a correr. A pergunta surge mesmo onde o silêncio é profundo. O que precisa ser mantido e o que pode ser deixado ir? Não há resposta simples. Nunca houve. Enquanto isso, a vida continua. A comida é preparada, as histórias são repetidas, as crianças aprendem observando, não interrompendo. Nada aqui tenta provar superioridade. Nada pede validação. A existência basta. Talvez seja isso que incomode tanto, porque diante dessa permanência viva, surge um espelho, e o espelho não fala deles, fala de nós, do quanto nos afastamos do chão, do silêncio, do tempo que não pode ser comprimido. E a pergunta permanece, sem pressa de resposta. Se progresso significa esquecer, o que exatamente estamos construindo? O dia avança sem anúncio. A luz muda devagar, filtrada pelas copas altas, nunca direta, nunca inteira. O chão continua úmido, mesmo horas depois do sol subir. Cada passo afunda levemente, lembrando que aqui nada é rígido demais. O ambiente molda o corpo antes mesmo que o corpo perceba. Caminhar exige atenção, não pressa. Olhar exige paciência, não curiosidade vazia. Viver exige escuta. O cotidiano não é separado do ambiente, ele nasce dele. Não há uma fronteira clara entre casa e floresta, entre abrigo e caminho, entre dentro e fora. Tudo se mistura em um fluxo contínuo, onde cada ação tem consequência imediata. Preparar o alimento começa muito antes do fogo. Começa na observação do tempo, no entendimento do solo, no reconhecimento do ciclo que se repete sem jamais ser idêntico. O gesto de colher não é automático. Ele carrega cálculo, memória e respeito. Sabe-se o que pode ser retirado e o que deve permanecer intocado para que volte. O silêncio é parte ativa do dia, não como ausência, mas como presença densa. Ele ensina, ele alerta, ele protege. Falar demais aqui não é virtude. O excesso de palavras distrai. O excesso de ruído confunde. O que importa é perceber quando algo muda. Um som fora de lugar. Um animal que não aparece. Um vento que sopra diferente. O ambiente comunica o tempo todo, mas apenas para quem aprendeu a ouvir sem interromper. A organização da vida não segue linhas rígidas, mas também não é caótica. Há papéis, há responsabilidades, há uma ordem que não precisa ser anunciada porque já foi assimilada desde cedo. As crianças não são isoladas do mundo adulto. Elas acompanham, observam, repetem, erram sob olhar atento, aprendem fazendo parte, não assistindo de fora. O aprendizado acontece no corpo, no ritmo, na repetição que não cansa porque carrega sentido. O espaço onde se dorme não é apenas descanso, é continuidade. Redes suspensas acompanham o movimento do corpo e do ar. O calor não fica preso. A noite traz sons mais intensos, mas ninguém se assusta com o que já conhece. Cada ruído tem lugar. O medo nasce apenas quando algo fora do padrão. E o padrão não está escrito, está internalizado. A floresta não é pano de fundo. Ela dita escolhas. Quando chove, muda-se o ritmo. Quando o rio sobe, muda-se o caminho. Quando o alimento escasseia em um ponto, desloca-se o corpo. Não há enfrentamento direto contra o ambiente. Há adaptação constante. Resistir não significa impor força, mas flexibilidade. É assim que se permanece. Así, mi amor. Os Dale rituais forma do con dia las a dia palmas. não pedem plateia. Como una Eles tortilla existem grande. para alinhar, para lembrar, para ajustar o que se desalinhou. Um gesto repetido antes da caça não garante sucesso, mas reafirma uma relação. The fish are plentiful Canto today. baixo antes Yes, de dormir enough for não everyone. afasta todos os perigos, mas reforça We finished mending the pertencimento. nets. O sentido não está no resultado imediato, mas na continuidade do vínculo. O tempo aqui não é medido em horas iguais.
Ele é percebido em transformações: a cor do céu, a textura do ar, o comportamento dos animais, o crescimento das plantas. Tudo informa, tudo orienta. Nada precisa ser acelerado. A urgência é rara. E quando surge, encontra corpos preparados para responder sem pânico. Esse modo de viver não é improvisado. Ele é resultado de observação acumulada ao longo de gerações. Cada decisão carrega camadas de tentativa e erro. Cada escolha foi testada pelo tempo. O que não funcionou foi abandonado. O que funcionou, permaneceu. Não Mother por tradição Earth, cega, Father Sky, mas por eficácia accept this offering. silenciosa. O conhecimento Guide não my está hand. separado da vida comum. Ele não é transmitido como algo especial, reservado, sagrado demais para o uso cotidiano. Pelo contrário, ele só existe porque é aplicado todos os dias. Saber ler o céu não é dom, é necessidade. Saber reconhecer o som de um animal não é curiosidade, é proteção. Saber quando não agir é tão importante quanto saber quando agir. Nada aqui é decorativo. As pinturas no corpo não são ornamento vazio. Elas comunicam, indicam fases, pertencimentos, passagens. Os objetos não são lembranças, são extensões do corpo. Tudo tem função porque tudo tem peso. Carregar algo inútil é um risco. Manter algo sem sentido é desperdício de energia. Mesmo assim, há espaço para o que não é prático. Há espaço para o invisível, para o que não se explica em palavras. Sonhos são escutados. Sensações são respeitadas. Intuições não são descartadas como acaso. Elas fazem parte da leitura do mundo. Ignorá-las seria ignorar uma camada inteira da realidade. O equilíbrio não é permanente. Ele precisa ser reajustado o tempo todo. Conflitos surgem, tensões aparecem, diferenças de visão existem. Mas o coletivo funciona como um corpo maior, absorvendo impactos sem se romper facilmente. A continuidade é mais importante do que a vitória individual. Permanecer é mais valioso do que vencer. Enquanto isso, o mundo distante continua girando em outra velocidade. Mas aqui, o dia segue seu curso próprio. A luz enfraquece lentamente. O ar esfria. Os sons mudam de frequência. O corpo entende que é hora de recolher antes que a mente formule qualquer plano. Não há sensação de atraso. Não há medo de ficar para trás. Existe apenas a certeza silenciosa de estar onde se deve estar. Talvez seja isso que mais desconcerta quem observa de fora. A ausência de pressa. A recusa em transformar cada instante em produção. A ideia de que viver não precisa ser uma corrida. Aqui, existir não é preparar o próximo passo em direção a algo maior. For centuries, É these sustentar o people passo have lived atual in com perfect atenção harmony with the suficiente para forest, que o próximo faça showcasing sentido. true permanence E through assim, adaptation. sem anúncio, sem registro, sem testemunhas externas, o cotidiano se repete e se transforma ao mesmo tempo. Nada é estático. Nada é descartável. Tudo se move dentro de um ritmo que não pede aprovação. Um ritmo que continua, mesmo quando ninguém está olhando. Há saberes que não se mostram à primeira vista. Eles não se apresentam como ensinamento formal, nem se anunciam como verdade. Permanecem discretos, quase invisíveis, sustentando a vida sem pedir reconhecimento. Aqui, aprender não é receber informações, é afinar a percepção. O olhar se ajusta aos poucos. O ouvido se torna mais atento. O corpo começa a perceber diferenças mínimas que antes passariam despercebidas. A floresta fala o tempo todo, mas apenas para quem permanece tempo suficiente para entender sua língua silenciosa. Nada disso está escrito. Não há registros fixos. Não há manuais. O conhecimento vive na memória coletiva e se desloca junto com as pessoas. Ele passa de um corpo para outro por meio da convivência, da repetição e da correção sutil. Um gesto observado, um erro evitado, uma orientação dada sem elevar a voz. O aprendizado acontece no intervalo, no entre, no que não é dito de forma direta. Ensinar não é impor, é permitir que o outro perceba por si. A observação é constante. O céu nunca é apenas céu.
Ele informa. As nuvens anunciam mais do que chuva. Indicam tempo de espera, tempo de preparo, tempo de recolhimento. O comportamento dos animais também é leitura. Um deslocamento fora do comum, um silêncio prolongado, uma presença inesperada. Tudo carrega mensagem. Ignorar esses sinais não é descuido, é risco. Por isso, o saber não é abstração. Ele é ferramenta de sobrevivência. A memória não se organiza em datas. Ela se organiza em acontecimentos. Uma grande cheia, uma longa estiagem, uma mudança no curso do rio. Cada evento deixa marcas que orientam decisões futuras. A lembrança não pertence a um indivíduo isolado. Ela é compartilhada, reforçada, atualizada. Contar uma história não é entretenimento. É manutenção de um sistema. Cada narrativa carrega alertas, limites e possibilidades. A tradição oral não repete palavras de forma mecânica. Ela se adapta, ajusta detalhes, atualiza o essencial. O que permanece não é a forma, mas o sentido. Isso permite continuidade sem rigidez. Permite mudança sem ruptura. O saber não se cristaliza. Ele respira. Ele acompanha o movimento do território. Se o ambiente muda, o conhecimento muda junto. A relação com a natureza não se baseia em controle. Baseia-se em reciprocidade. A floresta não é vista como algo a ser dominado, mas como uma presença que exige negociação constante. Cada ação pede contrapartida. Cada retirada exige cuidado. Essa lógica não nasce de ideologia, mas de experiência acumulada. Quem ignora esse equilíbrio não permanece por muito tempo. Esse conhecimento invisível também constrói identidade. Saber quem se é passa por saber onde se pisa. O território não é apenas espaço físico. Ele é referência emocional, histórica e simbólica. Deslocar-se sem reconhecer o chão é perder orientação interna. Por isso, a relação com a terra é profunda. Não se trata de posse, mas de vínculo. Um vínculo que define quem pertence e quem ainda está aprendendo a pertencer. Há técnicas refinadas que não chamam atenção. O modo de caminhar que evita ruído desnecessário. A forma de tocar uma planta sem feri-la. O uso do fogo de maneira controlada, respeitosa, precisa. Nada disso é improviso. Tudo foi testado. Tudo carrega intenção. A simplicidade aparente esconde complexidade. O que parece fácil é resultado de longa adaptação. O corpo guarda esse saber. Ele reage antes do pensamento consciente. Um desconforto súbito. Uma sensação de alerta sem causa visível. Um impulso de recuar. Essas respostas não são acaso. São memória incorporada. Ignorá-las seria ignorar a própria história gravada nos músculos, na respiração, na postura. Esse tipo de conhecimento não busca expansão ilimitada. Ele busca continuidade. Não há desejo de acumular mais do que o necessário. A segurança não vem do excesso, mas do equilíbrio. Saber quando parar é tão importante quanto saber como começar. Essa lógica desafia um mundo que mede sucesso pelo crescimento constante. O contato com outras formas de saber acontece às vezes de maneira inevitável. Informações externas chegam, ferramentas diferentes aparecem. Mas o que permanece não é tudo que chega. Há filtro, há escolha. O que não se integra ao modo de vida é descartado com o tempo. Não por rejeição automática, mas por incompatibilidade prática. Ainda assim, essa camada invisível de conhecimento é frágil. Não porque seja fraca, mas porque depende de continuidade. Ela precisa de tempo, precisa de presença, precisa de transmissão constante. Quando o ritmo externo se impõe de forma brusca, esse fluxo se interrompe. E quando se interrompe, algo essencial se perde, mesmo que não seja percebido de imediato. Talvez o maior equívoco seja imaginar que esse saber pertence ao passado. Ele está vivo, funciona agora, responde a desafios atuais. Não é memória fossilizada, é inteligência em ação. Uma inteligência
que não se mede por números, mas por permanência. Diante disso surge uma provocação silenciosa. Em um mundo que valoriza apenas o que pode ser registrado, quantificado e acelerado, o que acontece com tudo aquilo que só existe na relação, no tempo longo e na escuta atenta? O que deixamos desaparecer quando acreditamos que apenas o visível importa? O mundo de fora não chega de uma vez. Ele se infiltra. Primeiro como som distante, depois como presença ocasional, mais tarde como expectativa. Não é um choque imediato, é um processo lento, quase imperceptível. Um objeto diferente, uma palavra nova, um caminho que passa a ser usado por outros. A mudança raramente se anuncia como ameaça. Ela se apresenta como possibilidade. O contato não acontece apenas no encontro direto. Ele acontece no olhar constante, na curiosidade que não vai embora, na sensação de estar sendo observado. Mesmo quando não há ninguém por perto, algo muda. A certeza de que há outros interesses circulando pelo território altera decisões, ritmos, cuidados. A floresta continua a mesma, mas o modo de habitá-la começa a se ajustar. As pressões não são sempre explícitas. Muitas vezes, não vêm como imposição, mas como sugestão. Promessas de facilidade, ideias de melhoria, propostas que parecem inofensivas, mas carregam outra lógica. Uma lógica baseada na velocidade, na eficiência, na produção contínua. Feel Uma the texture lógica of the que mede clay as it valor pelo que spins. pode ser extraído, transformado ou vendido. Esse choque de tempos é silencioso. De um lado, um modo de viver que se constrói na repetição cuidadosa, na observação longa, na continuidade. Do outro, um ritmo que exige respostas rápidas, resultados visíveis, adaptação constante a critérios externos. O conflito não precisa de confronto direto para existir. Ele acontece dentro das escolhas cotidianas. Há mudanças que parecem pequenas. Um hábito que se perde. Um gesto que deixa de ser ensinado. Uma história que não é mais contada com a mesma frequência. Cada uma dessas ausências é quase imperceptível isoladamente, mas juntas redesenham o modo de existir. O que se perde primeiro não é a estrutura, é o sentido. O mundo moderno costuma se apresentar como inevitável, como se houvesse apenas um caminho possível, como se tudo que não acompanha sua velocidade estivesse condenado a desaparecer. Essa ideia se infiltra aos poucos, criando dúvidas onde antes havia confiança. Questiona-se Así, mi se amor. permanecer Dale forma é con las atraso, palmas. se Como resistir uma é tortilha negar grande. oportunidades, se mudar é a única forma de sobreviver. Mas a tensão não se resolve em termos simples. Não se trata de rejeitar tudo que vem de fora, nem de aceitar The tudo fish sem are critério. plentiful today. O desafio Yes, está enough em for escolher, everyone. sem perder a base. Em filtrar, We sem se finished mending romper. the nets. Em adaptar, sem apagar. Nem toda mudança destrói, mas toda mudança exige custo. E nem sempre esse custo é visível de imediato. Há também conflitos que não são materiais. Eles acontecem no plano simbólico. A maneira como são vistos. A forma como são nomeados. As narrativas que os colocam como vestígios, como exceções, como algo que precisa ser explicado. Essas narrativas não são neutras. Elas moldam políticas, atitudes e expectativas. Transformam pessoas vivas em conceitos distantes. A presença externa altera a relação com o próprio território. O que antes era apenas casa, passa a ser também fronteira. O cuidado se intensifica. Mother A Earth, vigilância se Father torna parte Sky, do cotidiano. accept this Não por offering. medo constante, mas por consciência Guide de my que o hand. entorno já não é totalmente previsível. A tranquilidade se mistura com a guerra. Ainda assim, não há uma ruptura imediata. A vida continua. Os ciclos seguem. O conhecimento permanece em uso. Mas a tensão se acumula. Como um ruído de fundo que nunca desaparece completamente. Um lembrete de que o equilíbrio agora precisa ser defendido, não apenas mantido. Essa tensão levanta perguntas que não pedem resposta rápida. Até que ponto é possível coexistir com um mundo que opera em outra lógica? O que pode ser compartilhado sem ser apropriado?
O que pode ser mostrado sem ser transformado em mercadoria. O que precisa permanecer protegido, mesmo que isso signifique recusar visibilidade. O progresso, quando observado de longe, parece linear, sempre à frente, sempre maior. Mas quando observado a partir daqui, ele se fragmenta, mostra fissuras, revela perdas. Nem tudo que avança melhora, nem tudo que cresce fortalece. Algumas coisas se expandem enquanto outras se esvaziam. A tensão com o mundo externo não é apenas uma questão territorial, é uma disputa de sentidos, de valores, de tempos, de prioridades. Um confronto silencioso entre a lógica da permanência e a lógica da substituição, entre o que se constrói para durar e o que se consome para ser trocado rapidamente. E talvez a pergunta mais incômoda não seja se esse modo de vida sobreviverá ao contato, mas se o mundo acelerar, saberá reconhecer o que está em risco de perder quando insiste em chamar tudo isso de atraso. No fim, o que permanece não é a imagem distante, nem a curiosidade satisfeita, nem a sensação de ter conhecido algo diferente. O que permanece é o desconforto silencioso de um espelho inesperado, porque aquilo que se observa não fala apenas de quem vive ali, fala de quem olha, fala do tempo em que vivemos, fala das escolhas que normalizamos sem perceber. Talvez a maior provocação não esteja na distância entre mundos, mas na proximidade das perguntas que evitamos fazer. Em que momento decidimos que avançar These people have significava lived in acelerar? perfect harmony with the Em que forest, ponto confundimos showcasing true movimento com permanence sentido? through adaptation. Quando foi que o silêncio passou a incomodar mais do que a ausência de direção? Essas perguntas não pedem respostas imediatas. Elas pedem pausa. Existe uma ideia recorrente de que isolamento é sinônimo de perda. Mas e se em certos contextos ele for uma forma de preservação? Não como fuga, mas como cuidado. Não como negação, mas como escolha consciente. Manter distância pode ser uma maneira de proteger o que não suporta ser comprimido pela pressa. O mundo moderno valoriza a conexão constante, mas raramente pergunta o custo dessa conexão. O que se rompe quando tudo está disponível o tempo todo. O que se dilui quando nada permanece exclusivo do lugar, do corpo, da relação direta. A velocidade cria acesso, mas também cria superficialidade. Aproxima imagens, mas afasta experiências. Ao observar modos de vida que se sustentam fora dessa lógica, surge uma inquietação difícil de ignorar. A ideia de que talvez tenhamos trocado profundidade por eficiência, continuidade por novidade, presença por desempenho. Não como erro individual, mas como construção coletiva que raramente é questionada. A lentidão nesse contexto deixa de ser falha e passa a ser resistência. Permanecer deixa de ser atraso e se torna afirmação. A união deixa de ser dependência e se revela como estratégia. Não se trata de idealizar. Trata-se de reconhecer que existem outras formas de organizar a vida que não passam pela acumulação constante. Essas formas não pedem ser copiadas. Elas pedem ser respeitadas, pedem espaço para continuar existindo sem precisar se explicar, se justificar ou se adaptar a expectativas externas. A existência em si já é resposta suficiente. Talvez o incômodo maior venha do fato de que esse modo de viver expõe a fragilidade de nossas certezas. Mostra que o que chamamos de progresso não é neutro. Ele escolhe, ele privilegia, ele deixa rastros. E nem todos esses rastros são avanços. Ao final, a pergunta que fica não é sobre o futuro deles, é sobre o nosso. O que estamos dispostos a perder em nome de seguir adiante. O que estamos deixando para trás sem perceber. O que ainda pode ser recuperado se tivermos coragem de desacelerar. Porque, no silêncio da floresta, longe das métricas, dos prazos e das promessas, existe uma verdade simples e incômoda. Nem tudo que sobrevive precisa mudar. Nem tudo que muda evolui. E talvez o verdadeiro desafio do nosso tempo não seja descobrir novos caminhos, mas reaprender a permanecer.